Olá, turma. Professor Lucas aqui, dando continuidade à nossa disciplina de cálculo técnico, onde a gente está falando de razão matemática. No vídeo de hoje, a gente vai ver dois principais tipos de razões matemáticas e os exemplos mais comuns no nosso dia a dia. Então, o primeiro tipo de razão matemática é o que a gente vai ter entre grandezas da mesma espécie, ou seja, essas razões entre duas grandezas diferentes vão poder ser reduzidas à mesma unidade de medida. Então, mesmo que a gente esteja trabalhando com dois números de diferentes grandezas, a gente vai conseguir uma simplificação ou uma transformação dessas grandezas na mesma unidade de medida. Tá? Um exemplo aí é quando a gente trabalha com distância e a gente vai ter distâncias, por exemplo, em metros e em quilômetros. A gente consegue transformar essas duas unidades, que são diferentes, em uma mesma unidade. Tá? Então vamos pensar nesse exemplo aí. Ó. A gente está falando da distância da cidade de João Pessoa até a cidade de Campina Grande, que é de 120 metros. Eu estou falando ainda da distância dessa mesma cidade de João Pessoa, mas agora em relação a Natal, que é 258 quilômetros. Então, para a gente calcular a razão entre a distância de João Pessoa até essas duas cidades, basta que eu coloque a distância de João Pessoa até a primeira cidade, que é Campina Grande, na parte de cima da minha fração. Eu coloco a distância de João Pessoa até minha segunda cidade, que é Natal, na parte de baixo da minha fração. Percebam que eu tenho as unidades diferentes. Na parte de cima da minha fração em metros, na parte de baixo da minha fração em quilômetros. Então, eu posso fazer a transformação. Ou eu transformo metros em quilômetros, ou eu transformo quilômetros em metros. Eu optei, nesse exemplo, por transformar quilômetros em metros. Então, 258 quilômetros passam a ser 258 mil metros. Quando a gente faz a simplificação dessa fração, eu vou encontrar 20 sobre 43. Ou seja, lendo como razão, 20 está para 43. Tá? O que é importante a gente observar quando a gente está tratando de grandezas da mesma espécie é que aqui, como eu fiquei com metro sobre metro, a minha unidade também some. Então eu vou ter uma razão que a gente chama de adimensional. Ou seja, ela não tem unidade de medida. O meu segundo tipo de razão é a razão entre grandezas de espécies diferentes. Então a gente já entendeu a razão entre grandezas da mesma espécie. Agora a gente vai trabalhar com grandezas de espécies diferentes. Nesse tipo de razão, a gente não vai conseguir reduzir as unidades à mesma. Ou seja, a gente vai ter diferentes unidades de medidas. Vamos para o nosso exemplo. Eu tenho um automóvel que percorreu 120 quilômetros. Esses 120 quilômetros foram percorridos no total de 2 horas. Então, qual que é a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrer? Então, se a gente for fazer essa razão, na realidade, o que eu estou calculando, e a gente vai perceber isso, né? A gente acaba dando vários nomes para razões especiais. Então, essa razão entre distância percorrida e o tempo gasto para percorrer, a gente chama de velocidade. Na parte de cima da minha fração, a distância percorrida. Na parte de baixo, o tempo que eu gastei para percorrer. O que é importante observar é que eu não consigo fazer nenhuma simplificação de quilômetros com horas. Né? Então, eu faço a simplificação numérica
em que eu divido 120 por 2, eu vou ter 60 como resultado. Mas neste caso aqui, eu preciso manter a minha unidade de medida, né? Porque a minha unidade de medida, ela vai ser relevante, ela não vai ser simplificada durante o processo. Então, nesse exemplo, em que a gente percorre 120 km em 2 horas, a razão é de 60 km por hora. Ou seja, a cada hora se percorre 60 km. Aplicações práticas mais comuns e mais que nós estamos mais acostumados no nosso dia a dia. A primeira é a ideia de densidade demográfica, né? Densidade demográfica nada mais é do que a razão entre o número de habitantes de uma região e o tamanho da área daquela região. Tá? Então, densidade demográfica, quantidade de habitantes dividido pela área. Se a gente for fazer um exemplo aqui do estado do Ceará, que tem aproximadamente 148 mil quilômetros quadrados de área e uma população aproximada de 6 milhões e meio de habitantes, a gente vai ter que a densidade demográfica do estado do Ceará vai ser dada pela quantidade de habitantes dividido pelo tamanho da área, né? Então a gente vai encontrar uma relação aproximada aí de 44 mil habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a cada quilômetro quadrado de área vivem 44 mil pessoas. A segunda aplicação mais comum é a representação em escalas. A gente vê isso muito em mapas. Essa representação em escala é uma comparação entre medidas de comprimento, ou seja, quando a gente quer representar algo muito grande, por exemplo, em um pedaço de papel que é muito pequeno, comparado ao que a gente quer representar. Então, a gente quer representar o mapa de um país em um pedaço de papel, a gente precisa fazer uma escala, informando qual que é a razão matemática em que a gente diminuiu aquele desenho. Tá? Então, nessa escala, a gente vai ter a divisão do tamanho representado no papel pelo tamanho real. É muito comum a gente ver isso em mapas, né? Observe aqui, ó, o meu primeiro mapa, o que está maior aqui em amarelo, em que eu tenho uma representação de 1 para 250 milhões no mapa do Brasil. Peguei somente o estado do Rio de Janeiro aqui embaixo, dei um zoom nele e aumentei a imagem. Então, nessa segunda imagem, a representação é de 1 a cada 40 milhões. Tá? Normalmente, vocês vão ver essa representação também como um pedacinho de linha no mapa, né? Informando, por exemplo, só o tamanho que a gente vai ter representado ali. Normalmente, no mapa padrão, isso daqui vai valer 1 centímetro. Então, vai ser 1 centímetro equivale a 40 milhões de quilômetros. No nosso exemplo aqui, eu só estou representando a quantidade de vezes que ele foi reduzida, né? Então, o primeiro aí em 250 milhões de vezes, o segundo em 40 milhões de vezes, se eu não estiver contando os zeros errados, tá bom? Turma, então é isso. Tá? Deixando uma lista para vocês treinarem, essa lista tem que ser entregue, diferente das últimas listas, tá? E essa foi o nosso assunto de razão. Até a próxima semana, onde nós vamos falar de proporção. Tchau, tchau!